Bora falar de futebol? Olha só, você já sabe que eu estou de férias, mas eu não vou te abandonar e você também não vai abandonar o canal do Fragoso, né? Uma série de conteúdos especiais nesse período de férias vai pintar para você por aqui com grandes histórias do futebol, muito curiosas, muito legais, que provavelmente você não conhecia, tá bom? Então, fica ligado, porque em maio o bicho vai pegar, cenário novo, vida nova no canal, muita coisa legal vem por aí. Mas eu não quero que você me abandone nessas férias. Então vem de férias com o Fragoso. Primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho do primeiro manager da história. Pois é, muita gente fala sobre o manager hoje, né? O termo ficou popular, o técnico que tem mais do que a influência no campo, fala muito com a diretoria, ajuda em negociações, enfim. Quem foi o primeiro manager da história? Bom, o primeiro manager da história surgiu, como muitas outras coisas, na Inglaterra, porque a Inglaterra foi o berço do futebol e aí naturalmente as primeiras ideias, as primeiras revoluções aconteceram na Inglaterra. E o nome desse cara é Herbert Chapman. Guarda esse nome porque ele é o primeiro manager, ele é revolucionário e ele já entrou em listas dos maiores técnicos da história do futebol. E você vai conhecer um pouquinho agora dessa ideia do manager, como que ele conseguiu se tornar manager. Bom, para começar, a idade dele, né? Ele nasceu em 1878, bota tempo para trás disso, muito antes do que a fundação de vários clubes brasileiros, e faleceu em 1934. Olha só, no começo da carreira dele no Huddersfield Town, onde ele fez história, e aí num outro vídeo aqui do canal desse de Férias com o Fragoso você vai saber, ele criou uma rede de olheiros no Huddersfield Town. Isso parece super normal hoje, mas naquela época não era. Principalmente pela dificuldade de observar jogadores, dificuldade logística, enfim. E ele criou uma rede de olheiros no Huddersfield Town, mesmo sendo treinador. Ele tomou essa iniciativa justamente para observar os melhores talentos. E um outro ponto muito interessante no Huddersfield Town que ele fez foi o seguinte: ele também resolveu fazer com que a base jogasse da mesma forma que o time principal. Tem muito clube que ainda não faz isso hoje. Muito clube brasileiro, tem clube europeu, tem clube de todo canto do mundo que não faz isso hoje. Mas muitos falam, é a modernidade. Bom, o Herbert Chapman já fazia isso lá no começo do século, tá bom? Não desse século, do anterior. E ele fez isso lá no Huddersfield Town justamente para fazer com que a base chegasse mais preparada para receber os conteúdos do time profissional, porque estava jogando da mesma forma. E aí ele foi virar um verdadeiro manager mesmo, esse foi o primeiro passo. No Arsenal, quando o Arsenal ainda engatinhava para ser um gigante do futebol inglês. E aí o que significava ser um manager? Significava quebrar certas barreiras, principalmente com a diretoria do seu clube. O Herbert Chapman, para se ter uma ideia, ele, antes de ser contratado, viu outros técnicos passarem pelo Arsenal e encararem o seguinte: jogador de 1,70 nem me pede que eu não vou contratar. E aí a gente está falando de treinadores que eram vetados. Ó, é o seguinte, vai ser esse ponto final. Bom, o Herbert Chapman, quando foi chamado para conversar com o Arsenal, disse o seguinte: primeira coisa, eu quero um projeto. A história do projeto, que todo mundo brinca, eu quero um projeto. 5 anos de contrato, o Chapman pediu. 5 anos de contrato. E sabe o que ele disse? Preparem-se, porque título vai vir aqui, ó. Só no 5º ano. Só no 5º ano de contrato. Ok. Outra coisa que o Chapman pediu foi total liberdade para contratar, negociar e indicar jogadores. Outro pedido importante do Herbert Chapman. E aí, essa história de 5 anos para ganhar o primeiro título quase foi por água abaixo. No fim, ele realmente foi ganhar o título no 5º ano de gestão. Ele foi mantido no cargo para esse projeto que chegaria ao auge no 5º ano, com um título com uma taça. Antes ele chegou a bater na trave nas competições, chegar em final e ser vice-campeão, então o projeto estava caminhando de fato de forma interessante. Nas questões de negociações também é bem legal destacar o seguinte, olha só que história bacana do Herbert Chapman. É o seguinte, na época havia um jogador, o David Jack, que custava 13 mil libras, ele pertencia ao Bolton. E aí, nessa contratação, só havia 11 mil libras à disposição. Só havia 11 mil libras. Se vira. O Herbert Chapman falou assim, deixa comigo que eu vou resolver isso. Ele mesmo foi negociar num restaurante junto com seu assistente. Só que ele chegou um pouco antes da diretoria do Bolton. Eram 2 convidados para negociar a contratação do David Jack. Chamou o garçom de canto e falou, veja só, colocou 2 libras no bolso dele,
como uma gorjeta e falou: veja só, eu tomarei gin tônica durante todo esse encontro com os meus convidados. O meu assistente tomará uísque com gengibre seco durante todo o encontro com os meus convidados. E os meus convidados tomarão o dobro do que eu tomar. Então você sirva muito bem os meus convidados. Mas haverá uma diferença nas bebidas. Tanto na minha bebida quanto na bebida do meu assistente, você não colocará nada alcoólico, mas falará que é uma gin tônica e falará que é um uísque com gengibre seco. E aí, ele conseguiu chegar no valor que ele imaginava, embebedando os diretores do Bolton e fingindo que estava se embebedando também. É uma história de um negociador dos tempos antigos, é bem verdade. Outro ponto importante, obra em campo do Herbert Chapman. Ele que, como você já pôde perceber, chegou pedindo um projeto de 5 anos, longo prazo, pediu liberdade para contratar, ele mesmo negociava as contratações e, além de tudo, em campo, ele foi o responsável por criar, dentro do futebol inglês, com constância, regularidade e lógica, a utilização do terceiro zagueiro. Na época o esquema era muito utilizado no 2-3-5 e aí o Arsenal passou a utilizar o esquema no WM, que a gente chama um 3-2-2-3 basicamente, colocando um terceiro zagueiro, recuando o centro médio da época, o volante, e revolucionando o futebol inglês daquela época. Não só o futebol inglês, mas outras equipes começaram a copiar esse sistema WM que se espalhou mundo afora, consolidado pelo Herbert Chapman. Por isso, ele não é só um manager, mas também um técnico reconhecido até hoje como um revolucionário do futebol. Em resumo, o primeiro manager da história, Herbert Chapman, pediu o projeto longo, prometeu título só no fim do projeto, cumpriu este projeto, negociou jogadores, pediu liberdade para contratá-los e, além de tudo, ganhou títulos revolucionando o futebol. Tá bom ou não? Herbert Chapman, o primeiro manager do futebol mundial. Agora você já sabe dessa história, hein? Gostou? Deixa o like, deixa o seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, que é muito importante. Aos membros, o meu muito obrigado também por essa colaboração direta. E fique ligado aí no canal do Fragoso, de Férias com Fragoso. Já já tem mais vídeo para você.